Graça e paz, irmãos amados, tudo bem? Aqui quem tá falando é Roberto, do canal Eterna Aliança. O vídeo passado aí eu falei sobre Malaquias, né? Sobre os canalhas e pilantras das religiões, né? A qual estão enganando as pessoas aí há séculos e mais séculos, com essa história de dízimos. E agora já, né, entrando na Bíblia, onde vem Novo Testamento. Sabendo que para a gente entender o Novo Testamento no período do Messias, nós temos que compreender que no período do Messias ainda é Antigo Testamento, tá, gente? Na Bíblia, como eu falei, lá no Mateus 1, antes de Mateus 1 está escrito Novo Testamento, quando na verdade o Novo Testamento não começa quando o Messias nasce. O Novo Testamento começa após a morte e ressurreição do Messias, por isso se diz graça, eterna aliança, né? Então, como ele fez na ceia, né? Este é o cálice da nova e eterna aliança. Quer dizer, após a morte dele, nós seríamos lavados e remidos com o sangue dele e o derramamento do Espírito Santo do Criador. Então a gente tem que compreender isso, como diz lá em Hebreus 9, né? Que o Novo Testamento só se faz valer quando há a morte do testador. Enquanto vive o testador, não se cumpre o testamento. Então, enquanto o Messias estava vivo, o Novo Testamento ainda não estava em validade. Então, maldosamente, vamos até dizer assim, quem coloca esses capítulos, versículos, epígrafes, né, inicialização de livro, né, Novo Testamento, não, tá errado. Novo Testamento não começa no nascimento do Messias. Mas enfim, só estou trazendo essa referência inicial para vocês entenderem a história de dízimo. Que quando o Messias, em Mateus 23, versículo 23, a qual foi colocado na Bíblia, né, capítulo e versículo, mas para ser mais enfático, vou trazer hoje o entendimento de Mateus 23, 23, né, a qual esses líderes canalhas, pilantras, mercenários da fé, eles pegam essa passagem para dizer que o Messias falou de dízimo. É só rindo, pessoal, é só rindo para não chorar como é que no tremendo século 21. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês, que é o cérebro. O nosso Criador nos deu um cérebro pensante. Ele não nos deu uma geleia ou um HD para a gente armazenar aquilo que esses líderes canalhas imputam na mente das pessoas e a gente tem aquilo como regra de fé. O Pai te deu e me deu um cérebro pensante. Então vamos pensar, vamos pegar todo o contexto de Mateus 23 e vamos ver ali se o Messias está elogiando ou se ele está recriminando. A gente lendo tudo, a gente vê que ele está recriminando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, chama eles de hipócritas, raças de víboras, sepulcros caiados. Dizem que eles fazem, viajam terras e mares, né? Naquela época, hoje em dia até viajam pelos céus usando seus jatos, olha que absurdo, para fazer um convertido, né? Viajam para fazer um convertido, e quando os fazem convertido, quer dizer, os convertem para a religião, não para a palavra do Criador. E quando transformam o convertido, fazem eles 2 vezes mais filhos do inferno do que os próprios líderes religiosos. Quer dizer, eles transformam as pessoas piores do que eles mesmos. Esses cães gulosos, víboras mesmo, como o Messias diz, mercenários, ladrões, salteadores, como está lá em João 10. Mas o contexto aqui é Mateus 23, 23, a qual o Messias já vem repreendendo desde lá do início de Mateus 23, ele vem repreendendo os sacerdotes, dizendo que eles até se sentam na cadeira de Moisés. Quer dizer, vocês implementam a lei para o povo, vocês estão se fazendo valer da lei do povo, mas vocês agem tudo errado. Primeiro que graças ao Criador mandou o Filho veio e aboliu a lei mosaica. Tanto que em Romanos lá diz, o fim da lei é Cristo. Em Gálatas o apóstolo Paulo diz, Cristo se fez maldição para acabar
com a maldição da lei mosaica. O fim da lei é Cristo, o fim foi encerrado na cruz, por isso se diz nova e eterna aliança. A eterna é essa, e as pessoas ainda estão vivendo na antiga, e quem vive sobre a antiga debaixo da lei está sobre maldição. Gálatas 3:10, faz um preceito da lei e não faz os outros, está sobre maldição. Dízimo é lei mosaica, Levítico 27, já tem estudo aí também no meu canal falando sobre isso. Mas vamos falar de Mateus 23, a qual esses líderes dizem, lá, o próprio Jesus, né? Eles falam Jesus, vamos falar assim também, sabendo que o nome dele, esse nome aí não é dele, esse nome é recente. É a letra J, tá, pessoal? A letra J não existe até hoje no hebraico, aramaico. Então o nome do Messias jamais será Jesus. Inclusive esse tal Jesus aí, a qual a religião protestante vem trazendo, é o mesmo Jesus do catolicismo, aquele com vestes romanas. Vê se pode isso, vestes romanas. Esse Jesus aí hollywoodiano, de olho azul, loiro, lindo, e quando as escrituras diz que ele não tem nem beleza nem formosura. Enfim, sabemos que não é o nosso Messias, aquele que as religiões anunciam. Mas enfim, Mateus 23, o Messias fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Esses são quem? Os religiosos, aqueles homens que comandavam lá aquele maldito templo, aquela área toda ali das sinagogas, né? Dentro dos átrios ali, dentro das portas de Jerusalém, aqueles canalhas ali. Os de hoje se colocam no lugar daqueles, não tem para onde eles correrem. É a mesma coisa, os mesmos caras que pagaram Judas para vender o Messias para a morte, são os mesmos caras hoje que comandam o templo, recebem dízimos, ofertas, fazem orações longas, roubam as casas das viúvas. É assim, é os mesmos de hoje. Por isso que eles não ensinam para as pessoas lá que o traidor é o Judas, mas quem pagou o Judas foram os líderes religiosos. Eles não estudam Mateus 23 nas escolas bíblicas e nos catecismos. Eles não estudam Mateus 23, João 10 inteiro, a qual o Messias fala que os líderes religiosos, que são ladrões, salteadores, mercenários, raça de víboras. Enfim, Mateus 23, o Messias fala, ai de vós, quer dizer, uma repreensão, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo do endro, do cominho e do hortelã. Quando ele fala endro, cominho e hortelã, vocês conseguem almoçar ou jantar endro, cominho e hortelã? Ali o Messias está, na verdade, vamos dizer assim, ironizando, vamos dizer assim, uma linguajar mais chulo, debochando dos líderes religiosos que estavam debaixo da lei mosaica, e eles recebiam o dízimo e tinham que repassar e não sugar do povo, assim como roubam as casas das viúvas, pegavam até as moedinhas, né, das viúvas, quando na verdade era para eles ajudar e não tirar. Então o Messias ali, ele diz o quê? Vocês que dão dízimo do endro, do cominho e do hortelã, quer dizer, as menores e as piores das hortaliças, quer dizer, ninguém come e se alimenta com isso. Vocês estão dando coisas pequenas e inúteis para o povo. Aí, como eles estavam debaixo da lei mosaica, lembrando, ainda é Antigo Testamento. Como eles estavam ainda debaixo da lei mosaica, ele continua o texto dizendo: fazei isto, mas fazei estas, mas não negligenciai aquelas, o amor, a misericórdia, a fidelidade, né, a fé, né? O que ele quer dizer com isso? Vocês estão dando o que menos importa para o povo, mas vocês estão debaixo da lei. Façam, porque vocês têm que fazer. Vocês não estão debaixo da lei, quem vai julgar vocês são Moisés, né? Ele até tem texto que ele fala: quem vos julgarão será Moisés, porque ele debochando, vamos falar assim, debochando, o Messias não debocharia, mas ele está ironizando os líderes religiosos, de uma forma que eles compreendessem: vocês estão dando o pior para o povo, mas faça isso, né? Vocês não estão debaixo da lei, mas não negligenciem o principal. O principal da lei é o que? A lei do Pai: amar ao próximo.
Amar, tem a piedade, misericórdia, fé no Criador, né? Que é amar o Criador sobre toda a sua força, todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então esse é o principal da lei do Criador, não da lei mosaica. Vocês estão debaixo da lei mosaica, façam o que a lei mosaica te ordena, mas o principal é a lei do Pai, a lei do Criador, que é amor, misericórdia, fé. Quando ele fala, fazei estas, mas não omitis aquelas, é para dizer o quê? Façam isso. Essa palhaçada que vocês fazem e enganando o povo, dando a menor das coisas para as pessoas, para o povo do meu pai, para a casa do meu pai, vocês estão fazendo essa porcaria, mas estão negligenciando o principal, o amor, a misericórdia, a fé, né? Enfim, a piedade, né? Quando ele fala buscar o reino de Deus, sua justiça, buscar o reino de Deus em Mateus 6 lá, é isso, o amor, misericórdia pelas pessoas, ame o Criador. Isso é buscar o reino de Deus, não é ir para templo religioso imundo nenhum não, e ficar lá assistindo missa ou culto, não tem nada a ver, é o que esses homens falam. Vocês têm que vir para cá, para o reino de Deus, para dentro da casa do Senhor, canalhas. Casa do Senhor são pessoas, casa do Pai, pessoas, o povo dele, o povo do Criador, aquele que crê, como o Messias diz, né? Vós já estáis limpo com a palavra que eu tenho vos dito. Aquele que recebeu a verdadeira palavra do Criador está limpo, convertido de fato, interiormente, não é com água líquida que você mergulha naquela água nojenta, numa piscina com cloro e ridículo. Mergulha numa água e sai dali, você já está sujo novamente, pega poeira, sujeira, nada disso. E aí você vê ali, entendeu o contexto de Mateus 23? Como é que é a história do que o Messias faz ali? E aí ele continua descendo o farrapo em cima dos líderes religiosos. Após Mateus 23, continuem lendo, pessoal. Eu não estou com a Bíblia aqui na mão, continuem lendo. Chama ele, aí vem sepulcros caiados, aí começa a esculachar eles. Então dizer que ali o Messias está elogiando e falando que tem que dar dízimo, nada tem a ver. É que nem aquela passagem, para vocês entenderem como é que o Messias, quando estava ainda ali em carne e osso, né? Ele ainda está debaixo da lei mosaica. Vou trazer só mais uma passagem aqui. Sabe aquela passagem que um rapaz estava levando um boi para sacrifício, para oferta, no altar que tinha em frente ao templo, né? Para oferecer em sacrifício. E aí ele encontra o Messias e o Messias fala: você está indo fazer o que com esse boi? Ele: estou indo levar para oferta, sacrifício, por causa da lei mosaica. O Messias fala para ele: não, vai, primeiramente reconcilia-te com teu irmão, depois você vai, pegue o boi e leve lá para você fazer a oferta ao templo. O que o Messias quis dizer? Ele elogiou aquele homem fazer aquilo, levar aquele boi, ele elogiou? Não elogiou, não. Ali ele está dizendo o seguinte: você está levando o boi, é a mesma história do dízimo, tá, gente? Você está levando o boi é o que menos, matar o boi, coitado, isso não importa para o Criador. Você está fazendo isso por causa da lei mosaica. O principal que você tem que fazer, vai lá, reconcilia-te com o teu irmão, porque o Antigo Testamento, as pessoas, ao invés de pedir perdão ao irmão e se reconciliar, o que eles faziam? Matavam um animal. E olha a mentalidade, como é que eles não tinham cérebro. E o povo de hoje continua assim, igual aos de antigamente. E aí você vê lá que o Criador, que o Messias, na verdade, ele fala: faça o principal, reconcilia-te com teu irmão. Depois você vai lá e faz. O que ele quer dizer com isso? Preste atenção, vou usar uma palavra chula aqui. Vai lá e faz. Depois, mas peça primeiro perdão ao seu irmão. Depois você pode fazer a palhaçada que você quiser. Leva o boi lá, sacrifica, faça o que você quiser. O que ele quis fazer com isso? As pessoas estavam debaixo da lei mosaica ainda. Por quê? Porque ele ainda estava vivo. Ele ainda não tinha sido morto, né, crucificado e morto, para poder trazer a graça para as pessoas. Mas para que o povo judeu era muito carnal, precisava ver para crer. Então o que ele quis dizer? Você ainda está debaixo da lei mosaica, mas entenda, o principal é o que eu estou trazendo agora para vós.
Vai lá, reconcilia-te com teu irmão. Depois você faz a palhaçada que você quiser, porque você está debaixo da lei. Eu não sou a lei, eu sou o amor. Peça perdão ao seu irmão. É assim como o dízimo. Eu trouxe a referência aqui dessa história do boi, que é como o dízimo. Vocês estão negligenciando o principal. Dê o principal para o povo. Depois vocês façam a palhaçada que você quiser. Dar endro, dar cominho, dar hortelã. Que é isso, não alimenta o povo. Vocês estão dando um alimento falso para o povo. Alimento falso. O verdadeiro alimento é esse que eu trago. Aquele que come deste pão jamais sentirá fome. E aquele que bebe da água jamais sentirá sede. É a palavra que limpa, purifica o cidadão, o ser humano. Então esses que estão limpos com a palavra que o Criador, anunciou por intermédio do Messias, essa sim é a verdadeira palavra, o verdadeiro alimento. É o que quando você se alimenta dele, nunca mais você sente fome. Quando você bebe dessa água, dentro do seu ventre flui e exala rios de água viva, para alimentar uma outra alma, saciar a sede de uma outra alma. Quando você faz o ID, a ceia do Messias é o ID. Ide por todos, repartam a palavra dele, distribuam. Toda vez que vocês repartirem a palavra dele e distribuírem, façam isso em memória dele. Esta é a ceia que ele fez ensinando. Vamos repartir a palavra que alimenta. Não é essa palavra anátema, esse evangelho anátema que está sendo pregado dentro das denominações religiosas, não. Isso tudo é canalice, mercenários da fé. Não tem um dia que não tenha culto ou missa que eles não peçam dízimo e ofertas. E o Messias vem e diz: de graça recebeste, de graça dai. Resumindo, quem cobra um centavo para anunciar esse evangelho maravilhoso, essa sã doutrina, aquele que cobra um centavo é anticristo. Todos vocês, se algum líder religioso estiver vendo, ou algum pregadorzinho dentro de templo religioso estiver vendo, vocês são cães gulosos, como diz Isaías, como diz o Pai pela boca de Isaías 56, versículo 10 e 11. Todos os pastores são cães gulosos. É isso aí, rapaziada. Eu começo a ficar nervoso. E eu começo o que estão fazendo com o evangelho aí é um absurdo. Eu começo a ficar nervoso e é melhor eu encerrar por aqui. Valeu, pessoal lindo e maravilhoso do Criador, aquele que esteja aí no meu canal, os poucos que estejam no meu canal. Se um que assistir esse vídeo tocar o coração e a alma se redimir dos erros que a religião te ensinou há anos, haverá uma festa no céu. Valeu, falou, tchau e fui, galera!